Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Um prazer enorme aí falar com vocês nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira que a gente está se encontrando. Eu vou, antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou fazer um pouquinho assim, trazer um pouquinho do que a gente já viu em outras oportunidades. Antes, só queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Alguém pode dar um joinha para mim aí? Ok, dona Lídia já deu um joinha aqui. Então, em outras oportunidades, essa é a nossa terceira aula, né? Essa é a nossa terceira aula. E nas aulas anteriores, a gente falou sobre o mercado de palestra, a gente teve aulas que a gente falou sobre o território, né? O que é o território? O território é onde eu vou navegar, é onde eu vou caminhar. E a gente falou também numa aula sobre briefing. E hoje eu talvez classifique como um dos assuntos mais importantes, que é a questão da formatação de um roteiro. Como é que eu faço para formatar um roteiro e ele ficar bem estruturado, ele ficar um roteiro que faz com que as pessoas se prendam? É como a gente chama de roteiro magnético. Como é que eu faço para trazer as pessoas para perto de mim? Como é que eu faço para as pessoas ficarem conectadas comigo do começo ao fim da jornada de palestra? Tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho não, nós vamos falar muito sobre essa atividade. Já vi que tem pessoas aqui na sala que nós já tivemos em outras jornadas, professor Rogério, o grande comandante Claudinei, Valdir, a Elaine está aí com a gente, esteve na última aula comigo, coordenando ali a aula sobre briefing. O William está aí também, o William comandante aí que está sempre apoiando a gente na jornada, comandante e Dona Lídia, né? Dona Lídia, show de bola. Enfim, pessoal, muita gente que eu estou vendo aqui, obrigado por vocês estarem aqui comigo. E nós vamos já começar acelerando fundo naquilo que a gente chama de roteiro magnético, tá bom? Eu coloquei a Elaine e o William como co-moderadores. Se vocês virem alguém entrando e o meu slide estiver projetado, eu vou pedir para vocês só me ajudarem aí e autorizar a turma a entrar, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo. A gente sempre começa aí falando de onde a turma é e tal, mas quero ganhar um pouquinho mais de tempo para a gente conversar sobre o roteiro. É uma aula extremamente, não vou dizer que é complexa, mas a gente precisa ter um tempo e fazer com calma. Primeiro, eu queria saber se vocês estão vendo o meu slide. Tem um slide na tela aí? Que tem um alvo? Boa, tá certo? Então, antes eu vou apresentar o Instituto. Então, a gente está falando de um instituto que tem algumas trilhas de conhecimento, e essas trilhas de conhecimento, o Instituto Target, ele tem uma trilha voltada para a liderança, uma trilha voltada para a alta performance e uma trilha voltada para a comunicação, tá certo? Dentro dessas trilhas, a gente tem diversos cursos. E um dos motivos da gente estar aqui hoje é porque dentro da trilha comunicação, a gente tem o curso de palestra, a gente tem o curso de treinador, e a gente tem outros cursos aqui dentro. Dentro da trilha liderança, não é o momento, então não vou me prender a falar sobre a trilha liderança. E a gente tem também a trilha de alta performance, que a gente tem outros cursos, a gente tem treinamentos ao ar livre, tem um treinamento nosso que chama-se Imbatível Experience, que eu entrego junto com a Elaine, e toda a trilha da comunicação eu entrego junto com a Elaine, tanto a parte de treinamento quanto a parte de palestra. Medeiros, o que é um treinamento, o que é uma palestra? Palestra é um produto de 60 minutos, de 40 minutos, de 50 minutos. E treinamento é aquilo que excede esse tempo. E o treinamento ele é diferente da palestra. A palestra é muito mais inspiracional e o treinamento ele é muito mais conceitual, e muitas vezes você precisa ter ferramentas para aplicar ferramentas, enfim. Então, são coisas diferentes. Por mais que uma palestra ela caiba dentro de um treinamento muitas vezes não vai caber dentro de uma palestra, tá certo? Então, são produtos diferentes. Quem caminhou com a gente aí a jornada ano passado, a dona Lídia caminhou com a gente ano passado a jornada, o Porto, não sei se ele está aí, se ele tiver, ele caminhou com a gente a jornada ano passado. Essas pessoas sabem que existem muitas diferenças entre os produtos, e para cada produto desse,
a gente tem uma forma de abordar, certo? Então, vamos lá. Dentro da trilha de comunicação, nós temos 3 produtos que são importantes no nosso instituto. Nós temos o Viver de Palestra, que são esses eventos que a gente faz abertos e, às vezes, eventos pagos, mas eventos com um valor agregado menor, mas que entregam para o aluno as informações necessárias. O Palco é Seu é um curso onde a gente ensina como fazer. E tem o palestrante High Ticket, ou a mentoria palestrante High Ticket, que a gente faz junto. Então, essa é a nossa trilha voltada para a palestra. Nós temos também a nossa trilha voltada para treinamentos, que é o Viver de Treinamentos, o Treinador Imbatível, que é um curso, e nós temos a mentoria Treinador Imbatível, que é o mesmo sistema. No Viver de Palestra, nós vamos dizer como que acontece. No curso, a gente ensina como faz, e quando eu digo ensina, é corrige, é olha, e na mentoria a gente faz com você. A gente constrói o produto com você. Te ajuda a construir o seu produto. Tá joia? Alguém vai me perguntar, Medeiros, é possível viver de palestra? E posso dizer para você, com ganho de causa, eu não vou investir pouco tempo nisso, que muitos de vocês já me ouviram. A minha vida mudou a partir do momento que eu entendi que era possível viver de palestra. Então, realmente, a minha jornada mudou, as coisas se tornaram muito melhores para mim, tá certo? Então, é possível, sim, viver de palestra. Minha vida era uma vida boa, não fui viver de palestra porque eu precisava, eu já era coronel do Exército Brasileiro, essa é uma foto da minha família, Denise e as crianças. Então, realmente, eu entrei nesse mercado, não só porque eu gostei, mas porque eu vi ali uma missão de vida, vi ali algo bacana, vi ali algo que realmente pudesse não só impactar as pessoas, mas impactar a minha vida e me dar um novo sentido. Eu já estava no final da carreira militar, faltava ali meus 4, 5 anos, e a gente se aposenta muito novo no Exército, porque a gente começa muito novo, e eu queria um desafio novo, eu queria algo novo, e quando apareceu isso, então, se tornou a nova paixão, vamos botar assim, da minha jornada, tá bom? Então, tem algumas pessoas que estão aqui na sala que já participaram de treinamentos comigo, o Cauã, eu sei que já participou de treinamentos comigo, e de 2015, ou 2016 para frente, eu tive a oportunidade de participar de grandes eventos. Tá? Tem aí dividindo o palco com a Elaine, com o Cerbasi, palcos grandes, palcos com mais de 3.000 pessoas, palco com 1.000 pessoas. Tive a oportunidade de estar no CBTD, que é um dos maiores eventos de treinamentos do Brasil, de desenvolvimento do Brasil. Tive a oportunidade de estar em grandes empresas e aprendi muita coisa nessa jornada. E uma das coisas que eu aprendi e que a gente precisa entender é que palestra não é um evento. Palestra é um negócio. E todo negócio tem investimento, todo negócio tem você quebrar a cabeça, bate, volta, vai e olha. Enfim, todo negócio tem os seus desafios. E para estar aqui hoje, tem investimento. Investimento de tempo, investimento de marketing, de tráfego, para que vocês estejam aqui com a gente, tá certo? Então, a palestra não é um evento. A palestra não é ir lá e bater papo. Quando a gente fala de palestra, aqui no Instituto, nós estamos falando de construir um negócio, de transformar você num profissional de palestra, transformar você num profissional do palco, tá? Pegar você que tem um conteúdo, que tem uma expertise, que tem algo que você consegue transmitir e passar para as pessoas, a gente vai embalar isso, a gente vai treinar isso, a gente vai aprender formas de colocar isso para fora e a gente vai trabalhar para que você consiga não só fazer o curso, não só fazer a mentoria, mas que você consiga reaver não só o que você ganhou, mas muitas vezes mais do que isso. Eu hoje, numa palestra que eu dou, ela é mais do que o dobro do que eu paguei para fazer a mentoria de palestrantes lá em 2016, tá certo? E se corrigir esse valor, ainda assim, o que eu ganho numa palestra é maior do que o valor do curso que eu paguei lá atrás. Então, para nós, palestra é um negócio.
posso mostrar outros, é porque eu já tinha esse slide. Tá? Aqui, ó, agosto do ano passado. A gente pode ver, ó, 1, 2, 3, 4. Nenhuma das notas fiscais menos de 15 mil. Se você multiplicar por 4, você vai ver o quanto de caixa veio de treinamentos para mim. É mais do que 3 vezes o que ganha um coronel do Exército. Então, isso só voltado para a palestra, fora treinamento, fora cursos, alunos e outras coisas mais, tá? Atendimentos individuais, mentorias. Então, aonde eu estou querendo chegar? É um negócio. Eu hoje vivo disso. Essa é a grande verdade. E, ao longo desses anos todos, mais de 8 anos, eu passou pela minha mão mais de 5 mil alunos. Mais de 1.000 pessoas, às vezes, por ano, passavam por mim, quando eu estava no Instituto Gente, e eu ensinando, e trazendo os ensinamentos de palestra. E o que eu aprendi nessa década que funciona para treinamentos e palestras? Existem 6 pilares que a gente não pode abrir mão. E na nossa mentoria, a gente constrói cada pilar desse aí com o aluno. Ou procura construir, porque o aluno precisa fazer a parte dele. Então, primeiro, demarcar território. A gente fica ali um mês e meio, às vezes, até refinar esse território. Roteiro magnético é uma das coisas que a gente aprende muito, porque você precisa ter um roteiro magnético, inclusive esse é o assunto da aula, tá? A gente está só fazendo uma introdução. Apresentação de impacto, como é que eu faço para subir no palco? Como é que eu faço para fazer uma pausa? Como é que eu faço para contar um caso? Como é que eu faço para contar uma piada? Como é que eu faço para botar uma dinâmica? Como é que eu faço para fazer uma mágica? Né? Como é que eu faço para... Ó, isso aqui é mágica. Como é que eu faço para fazer essas coisas acontecerem? Como é que eu faço para prender o público? Isso é apresentações de impacto. A gente vai aprender como fazer isso. Degraus da profissionalização, a gente vai falar tudo que você precisa para ser um profissional de palestra. Você está vendo, tem uma luz azul aqui atrás, tem luz azul aqui no chão, tem luz aqui na minha frente, tem um computador aqui, tem outro computador aqui, tem um celular que está parado aqui para eu assistir a aula, tem um outro celular que está parado aqui, se chegar uma mensagem de alguém tentando entrar, vai estar aqui. Tem outro celular aqui, que é o celular do marketing. Pô, então são 3 celulares. É profissional. O que a gente vai ensinar você é ser profissional naquilo que a gente está se propondo a fazer. E uma das coisas que um profissional precisa saber é sobre roteiro. Ele precisa entender sobre roteiros magnéticos. O que são roteiros magnéticos, Medeiros? Um roteiro é um esqueleto daquilo que você vai apresentar. Eu tinha até um slide, eu não botei nessa aula de hoje, é um dos slides da mentoria, e quando eu pergunto assim, o que é um roteiro? Aparece um esqueleto. E depois aparece alguém de carne e osso. Então, o roteiro, ele é um esqueleto. Eu posso até te ensinar o esqueleto numa aula de 50 minutos, de 40 minutos, mas eu não consigo fazer esse esqueleto virar carne. Eu só consigo fazer esse esqueleto virar carne se a gente tiver tempo para a gente caminhar, e você vai e volta, e a gente corrige. E às vezes eu corrijo uma estrutura ou um roteiro magnético desse 10 vezes, 11 vezes, faz de novo, faz de novo, volta, para a gente conseguir alinhar esse roteiro, tá certo? Então, um roteiro magnético é como montar treinamentos envolventes. O objetivo de um roteiro magnético é deixar as coisas claras e mostrar uma transformação que a pessoa pode ter se ela colocar em prática o que você falou. Um roteiro magnético, ele tem gatilhos de engajamento que faz a pessoa se prender do início ao fim. Um roteiro magnético é uma estrutura que prende a atenção das pessoas. Um roteiro magnético é uma aplicação prática. Não é uma teoria, é algo que ela pode sair dali e aplicar, realmente colocar em prática e fazer. Ok? E um roteiro magnético, ele precisa ter umas partes muito interessantes. E aí você vai dizer assim, Medeiros, como é que eu faço para construir um roteiro magnético? Esse aqui é um dos slides que a gente trabalha lá na mentoria, e eu ensino todas essas coisas aqui para o aluno. Eu ensino para ele como é que põe um vídeo, como é que ele faz uma dinâmica, como é que ele faz mágica, como é que ele faz uma parábola, como é que ele faz uma ferramenta, estudo de caso, teatro. Na verdade, a parte de teatro, musicalização, a Elaine ensina para os alunos. Mergulho em vivência, a Elaine é muito boa de mergulhos e vivências. Então, o que acontece? A gente, né, praticamente eu e a Elaine, que ministrando aí 99% das aulas, a gente pega todos esses elementos e ensina para o aluno. Mas a pergunta que fica é, beleza, Medeiros, você me ensinou todos esses elementos aí, e eu vou colocar tudo isso aí no meu roteiro,
Não. O que eu devo colocar no meu roteiro, então? Como é que eu faço para fazer essas coisas caberem num roteiro de palestra e não ser demais? Como é que eu coloco uma mágica? Como é que eu coloco? Tudo isso a gente ensina dentro da parte de roteiros, para que a gente consiga entender como é que os roteiros eles podem fazer com que as pessoas se magnetizem com você e as pessoas assistam você e se prendam àquilo que você está falando, tá certo? Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, um roteiro magnético não pode ter tudo aquilo, mas é interessante que a cada 15 minutos um roteiro magnético ele tenha o que a gente chama de elemento externo, que é um daqueles elementos. É uma daquelas coisas. Por quê? Porque hoje as pessoas se desconectam muito rápido. Então, a cada 15 minutos, é bom você ter uma mágica. A cada 15 minutos, é bom você fazer uma dinâmica, igual eu faço dinâmica com prato, rodo o prato no palco. A cada 15 minutos, eu faço uma outra atividade com massa de modelar. A cada 15 minutos, eu faço alguma coisa que tem a ver com o meu conteúdo, tá certo? Que tem a ver com o meu conteúdo, mas que o grande objetivo é fazer a pessoa, quando ela está quase perdendo a atenção, ela pá, volta de novo. Pá, volta de novo, tá certo? Então, existem fases de um roteiro, na montagem de um roteiro de palestra, que vai fazer com que você consiga prender as pessoas, tá? Então, Medeiros, mostra para mim o que é um roteiro. O roteiro ele tem 4 partes, pessoal. E a gente precisa aprender essas 4 partes. Na primeira aula, eu falei sobre a apresentação, então eu nem vou passar, eu vou passar ela direto, tá? Hoje é a 4ª aula que a gente está fazendo, e eu falei muito sobre a apresentação na primeira aula. Então, a primeira coisa é a apresentação. Como é que um palestrante normal abre a sua palestra? Bom, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Antônio Medeiros, coronel do Exército Brasileiro. Eu tive no Haiti, eu tive na Amazônia, e eu fiz MBA, e eu fiz não sei o quê, e eu fiz um mestrado, e, nossa, foram 30 anos como líder, e não sei o quê, não sei o quê. Esse tipo de abertura faz a pessoa fazer o seguinte, ó, ela pegar o celular e ir para o celular. Então, a primeira coisa que você precisa fazer numa palestra é chamar a atenção. Chamar a atenção. Alguém falou, e com vocês, Antônio Medeiros. Bom, pessoal, antes de iniciar, eu queria saber se você tem noção desse dado. 98% das mulheres que andam de transporte público já sofreram assédio sexual pelo menos uma vez na vida. Você que está aqui, você tem noção da quantidade de mulheres que são abusadas todos os dias no nosso transporte público? Talvez você que esteja aqui não esteja preocupado com isso. Porque talvez o seu filho, a sua filha, não ande de transporte público. Mas e a sua neta? E as suas bebês? Ou seja, é uma provocação para você quebrar o estado emocional. Eu estou dando um exemplo, que é você abrir com uma estatística alarmante. Mas você pode também abrir com uma pergunta. Você pode abrir com um silêncio. Você pode abrir com uma piada. Você pode abrir com uma dinâmica. O importante é, meu Deus, está errado abrir de forma tradicional? Não vou dizer que está errado. Eu só estou querendo dizer que para que o seu roteiro seja magnético, o ideal é que você quebre o protocolo já de início. Tá? Então não está errado. Mas para que as pessoas parem e olhem para você, o ideal é que você quebre o roteiro logo de início. Às vezes, eu abro a palestra eu entro rodando prato no palco. E aí, a pessoa para olhar. Pô, o que esse cara vai fazer, cara? Está rodando prato, ele é maluco. Então, ele para. Ou seja, eu tirei a atenção dele de outro lugar e trouxe a atenção dele para mim. Então, uma apresentação, a parte da apresentação, vem com chamar a atenção, pode ser uma pergunta retórica, pode ser uma estatística alarmante, pode ser uma dramatização, pode ser uma história, pode ser uma metáfora. Teve uma vez que eu abri uma palestra da seguinte maneira. Eu peguei o microfone e falei, pessoal, uma vez eu ouvi uma história de um pai que estava passeando com seu filho. E esse filho, ele caiu e machucou. E quando ele caiu, ele disse, ai! E ele ouviu do outro lado, ai!
E ele disse, com medo. E ele ouviu do outro lado, pai, estou com medo. E aí, ele virou para o pai e falou, pai, o que é isso? Tem alguém do outro lado? Aí o pai dele virou e falou assim, diz agora assim, eu estou com medo. E ele ouviu do outro lado, estou com medo. Diz agora, filho, eu sou corajoso. E ele ouviu do outro lado, eu sou corajoso. Aí o pai abaixou na altura dos olhos do filho e disse, filho, muitas pessoas vão dizer que isso é eco, mas eu vou dizer para você que isso é vida. E tudo aquilo que você entrega para a vida vai devolver para você. E aí eu disse, plateia, eu estou aqui para trazer para você algo sobre liderança. Assim como aquele pai disse para aquele filho que aquilo é vida, eu quero dizer para vocês que isso é liderança. Tudo que você entrega como líder é devolvido para você. Você escolhe o que você planta como líder. E a colheita, ela vem de acordo com aquilo que você planta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ou seja, você quebra o protocolo. As pessoas estão esperando um outro tipo de abertura. Tá? E aí você diz para o que você veio. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre liderança de alta performance. Eu quero agradecer a Elaine, quero agradecer ao William, que me convidaram para esse evento. Agora que eu agradeço. Tá? Eu já chamei a atenção, eu já provoquei, e agora eu agradeço. Medeiros, então está errado começar da outra maneira? Não, não vou dizer para você que está errado. Tá? Só que eu entendo que um roteiro magnético que faz você se diferenciar já na abertura, você precisa quebrar o protocolo, tá bom? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui, eu dar uma olhadinha para vocês, que eu vi que mais gente entrou, e eu vi que a Elaine levantou o braço. Se a Elaine quiser falar alguma coisa, Elaine, eu não sei se você queria comentar alguma coisa, eu vi que você levantou o braço, mas eu estava no meio do raciocínio, eu esperei terminar para eu te chamar. É que eu estou me ambientando aqui, mas vou aproveitar então as suas considerações aí para comentar. A primeira palestra sua, Medeiros, que eu assisti, você ainda não era um palestrante profissional, mas o que me chamou muito a atenção e que fez com que eu ficasse atenta e que me fizesse parar tudo que eu estava fazendo, olhar para você e falar para você, cara, se você não trabalha com isso, você tem que fazer algo profissional, foi porque você de alguma forma colocou os conceitos de uma forma que não ficasse subjetivo. Eram frases de impacto, né, que você trouxe no decorrer da palestra. Não foi uma palestra grande, foi uma palestra que devia ter duração de uns 30, 40 minutos no máximo, mas isso foi um elemento fundamental para que eu percebesse, unido a outras, né, performance e tudo. De novo, você ainda não era um palestrante profissional, mas isso foi o que me fez prestar atenção no que você estava dizendo. Porque tem muita gente que fala conceitos que já são muito batidos, né? E eu acho que quando a gente ouve a mesma coisa de uma forma diferente, isso nos chama atenção e faz a gente, principalmente pessoas experientes, pessoas que têm, ou eu ouvia muito palestrante toda semana, treinador e tal. Isso vai meio que frustrando quando todo mundo está falando a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu acho que quando a gente encontra alguém que sabe falar aquilo de uma forma singular, isso faz você deixar o celular de lado e ficar conectado com aquela pessoa. Show de bola. Obrigado, coach. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse início? Isso que a Elaine falou é interessante. Às vezes, quando eu estou montando um roteiro, eu separo assim 10, 15 frases, que são frases de impacto. E aí eu encaixo essas frases em alguns pontos. Tá? Eu estou escrevendo um livro e eu penso assim, qual é o objetivo desse capítulo? O objetivo desse capítulo é objetividade. Aí eu escrevo 10 frases fortes sobre objetividade. E eu encaixo essas frases em algum ponto do capítulo. Então, você ter algumas frases que te marcam é importante ao longo do seu roteiro. Tá joia? Bom, vi que a Valéria entrou aí. Um abraço, Valéria, Diana. Vi que vocês entraram aí. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo com vocês para a gente seguir. Tá? Então, a primeira parte do roteiro é a apresentação. Então, o roteiro são 4 partes. Segunda parte é o encontro com a dor. Ok? É o encontro com a dor. O que é o encontro com a dor?
Se a pessoa vai assistir a tua palestra ou seu treinamento, é porque existe alguma coisa que precisa ser resolvido. Ou então ela tem um desafio que ela precisa superar. Se ela tem um desafio que ela precisa superar, ela tem algum sintoma que está batendo. Então, por exemplo, eu disse para vocês que uma das coisas que me motivou a entrar nesse mercado foi que eu já estava no final da minha carreira militar e eu não tinha assim, visto nenhuma perspectiva de fazer coisas na reserva. E quando a Elaine disse para mim, cara, tu pode ser um palestrante, eu falei, puxa, cara, esse trem é legal, cara, eu gosto disso. Então, já existia uma dor que eu não sabia nem qual era o nome, mas existia uma dor ou algo que borbulhava dentro de mim que eu queria fazer algo diferente, tá certo? Então, depois do sintoma vem o aprofundamento dessa dor, eu vou ensinar isso para vocês. Depois vem a terceira parte, que é uma receita, tá? E por fim vem o futuro desejado. Agora, eu quero que você olhe para esse roteiro e lembre de uma coisa que você faz todos os anos, que é uma visita ao médico. Quando você vai no médico, e você senta na frente do médico, o que você faz? Você conta o sintoma. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com dor de cabeça. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com a dor no joelho e essa dor está impedindo eu de correr. Ou seja, a primeira coisa que você faz numa visita médica é o encontro com a dor. O médico, ele vai aprofundar essa dor e ele vai te fazer algumas perguntas. Ele vai te perguntar, Medeiros, você sente aqui, sente ali? Se você fizer um movimento para dentro, você sente? Se você fizer um movimento para fora, você sente? Se você fizer assim, você sente? Se você fizer assado, você sente? Ele vai começar a fazer um mapeamento dessa dor, para ele entender melhor qual é a dor que você está sentindo. Depois que ele faz o mapeamento da dor, ele entra com o diagnóstico. Ele fala, Medeiros, o que você tem é condromalácia. Estou chutando, tá? Nem sei se o joelho tem estranho. Tá? O que você tem é uma inflamação na patela. E aí ele vai passar o que para mim? Uma receita. Então vamos lá. Visita médica. Sintoma. Doutor, eu estou com dor no joelho. Depois que eu falo que eu estou com dor no joelho, o médico fala. Aí ele vai fazer uma investigação, uma anamnese da minha dor. Tá? Depois que ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um diagnóstico. O que você tem é uma inflamação na patela. Depois que ele me der o diagnóstico, ele vai me dar uma receita. Ó, meu Deus, para você sarar essa dor, você vai ter que tomar diclofenaco, vai ter que tomar, vou chutar aqui, tá, galera? Você vai ter que tomar Pramol e, durante 15 dias, e depois você vai ter que fazer 6 meses de fisioterapia. E ele vai dizer para mim, daqui 1 mês você vai parar de sentir dor, mas se você parar a fisioterapia, você vai voltar a sentir dor. Você só vai ficar bom daqui 7 meses. Aí eu vou perguntar para ele assim, doutor, daqui 7 meses o que eu posso fazer? Aí ele vai dizer assim, ó, você pode jogar bola, você pode correr, ele está me dando visão de futuro, que é o próximo item do nosso roteiro. Tá? Ele vai te dar visão de futuro. Ó, você vai poder jogar bola, você vai poder voltar a correr, você vai poder fazer isso, você vai poder fazer aquilo, você vai poder fazer aquilo outro. Cara, seu joelho vai ficar zerado. E aí, ele vai dizer assim, ó, só que depende de você. Não depende de mim. Depende do quanto você vai levar isso a sério. Quando a gente traz isso para a palestra, uma das maneiras que eu consegui achar para ensinar você uma estrutura que você não esqueça é você lembrar da visita médica. Eu encontro com a dor, depois que eu encontro com a dor, o médico me dá um diagnóstico, depois que ele me dá um diagnóstico, ele me dá uma receita, e depois que ele me dá uma receita, ele me dá uma visão de futuro. Que ele me dá um prazo e um tempo para eu ficar bom. Tá certo? Só que tem o seguinte, quando eu falo isso, eu quero que você olhe para o canto direito desse slide, a gente tem alguns parâmetros que você precisa para você fazer um bom roteiro magnético. Primeiro, a apresentação tem que ser 5% do tempo. E ela precisa despertar nas pessoas curiosidade. Tá? Por isso que você precisa chamar a atenção. Porque você precisa despertar a curiosidade. Depois, o encontro com a dor tem que ser no máximo 15 minutos. Que é quando você vai falar de sintomas. Eu vou ensinar isso mais para frente. Ok? Fica aí que você vai aprender. Então, isso aqui é uma pegada emocional. Você vai tocar na dor do cara. Vai tocar na dor da pessoa. Porque a pessoa se movimenta ou pela dor ou pelo prazer. Aí você começa com dor e termina com prazer, que é a visão de futuro.
Você vai poder voltar a jogar bola com seu filho, você vai poder voltar a correr, você vai poder fazer uma meia maratona. Então, olha só, eu começo com a dor, ele me dá uma receita e termina com prazer. O que faz uma pessoa se movimentar? A dor e o prazer. Então, um roteiro magnético, ele não é construído à toa. Existe uma neurociência por trás disso. Existe um negócio que a gente chama de psicologia do sim. Existe um roteiro que ele é comprovado. As pessoas não gostam de falar isso, mas a grande verdade é que as palestras, elas são coisas inspiracionais, mas um bom palestrante, ele tem uma técnica, que é a técnica do estado psicológico do sim. Você precisa fazer a pessoa falar 7 sims ao longo de uma palestra. E isso começa com o emocional. Então, uma palestra é um sanduíche, emocional, racional, emocional. Eu preciso saber fazer a troca desses sintomas para que a gente consiga ter um bom roteiro, ok? Então, vamos lá. Ao longo desses 10 anos, o que eu aprendi? Primeira coisa que eu aprendi, para que um roteiro seja efetivo, primeiro ele precisa ser assertivo, tá? Ou melhor, para que ele seja assertivo, primeiro ele precisa ser efetivo, tá? Ou seja, primeiro eu preciso tocar no coração da pessoa, para depois ela abrir a mente. Eu não vou contar um caso aqui que aconteceu com meu filho, e eu uso isso em casa, com a família. Não vou contar isso aqui agora, por causa de tempo. Mas normalmente nas mentorias, no curso, eu conto. Para explicar para vocês o seguinte, a pessoa vai abrir o coração primeiro do que a mente. Se você conseguir tocar no coração da pessoa, ela abre a mente. Se você não tocar no coração da pessoa, você não abre a mente dela, dificilmente. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu começo pela dor para ela se abrir. Ela dizer assim, cara, eu sinto isso. Eu preciso desse negócio. Tá? Segundo segredo que eu descobri, tá? As pessoas se movem pela dor ou pelo prazer. Então, eu preciso usar os dois no meu roteiro. Terceira coisa que eu aprendi nesse tempo todo é que a síndrome do impostor é uma coisa que a gente guarda com a gente, ou que a gente leva com a gente, e que você não vai se livrar dela. E muitas vezes a Elaine, que esteve comigo em grandes eventos, estava às vezes inseguro para subir no palco, falando, ai meu Deus, será que esse evento é para mim? Será que... Aí você fala assim, isso há quanto tempo? Cara, isso há um ano atrás, isso aconteceu já esse ano, porque isso nunca vai sair da gente. Mas a grande verdade é você precisa saber como se portar quando essas coisas chegarem até você. E teve uma frase do Jimenez, cara, que ele falou uma vez num evento, e aquilo marcou para mim, bateu para mim de uma forma muito especial. Ele diz assim, ó, o pouco que você acha que sabe já é muito para quem não sabe nada sobre esse assunto. Se eu hoje fosse ouvir uma palestra de alguém falando sobre mercado financeiro, o pouco que aquele cara sabe, se ele sabe pouco ou se ele sabe muito, o que ele sabe é muito para mim, porque eu não sei nada. Então, quando você é chamado para um evento, quando você é chamado para fazer alguma coisa, muitas vezes você realmente é a pessoa que mais sabe sobre aquele assunto. Por mais que muitas vezes você ache que não saiba muita coisa. Mas, aí vem a segunda parte da frase do Jimenez, que acabou que eu nem coloquei aqui no slide, que ele diz o seguinte, o pouco que você sabe para muita gente já é muito. Mas só funciona se tiver organizado. O pouco que você sabe, se estiver organizado, para muita gente vai ser muita coisa. Então é por isso que é importante você ter um roteiro, porque o roteiro ele vai te ajudar a organizar o processo, tá certo? Então vamos lá. Primeira parte do roteiro que eu falei para vocês, que é a parte emocional, é o sintoma. Se a pessoa está na palestra, cara, é porque ela quer resolver alguma coisa. Ninguém vai assistir uma palestra se não tem algo para resolver, se não tem algo para aprender. Se ela se motivou a ir lá, é porque existe algo que precisa ser trabalhado. Se você vai numa palestra de uma nutricionista, ou é porque você quer comer melhor, ou porque você quer emagrecer, ou porque você quer descobrir uma dieta. Então, existe uma dor que te moveu até lá. E para você começar com o pé direito, você precisa tocar nessa dor. Para ela falar assim, cara, vim no lugar certo. Preciso ouvir a Valéria. Pô, preciso entender o que a Diana está falando. Tá? Então, a gente precisa entender que
onde a pessoa está hoje e onde ela deseja chegar, existe uma ponte. E esse caminho, ou a visão de onde ela quer chegar e onde ela está hoje, causa dor. E essa distância precisa ser percorrida. Só que muitas vezes ela não sabe como. Então, quando você toca na dor, ela fala, esse cara sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou vivendo. Tá? Então, quais são os sintomas? Falta de resultado, cansaço constante, sensação de estar correndo e não estar avançando. Então, eu contei para vocês a abertura que eu fiz com aquela metáfora do menino. Eu poderia muito bem abrir a palestra falando, falar de liderança é uma das coisas mais importantes da atualidade. Porque se tem uma classe que hoje tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para isso, para aquilo outro, e tal, são os líderes. Como é duro ver muitos líderes trabalharem o dia inteiro. Chegaram no final do expediente, olharam para trás, parece que não conseguiram resolver metade dos problemas que eles tinham. Como é extremamente difícil o líder ir para casa, passar o dia todo trabalhando, entregando o melhor que ele pode, mas a sensação é que ele não conseguiu impactar o seu time da maneira correta e perceber que as pessoas não estão segurando o mesmo bastão que ele está segurando. Como é duro, muitas vezes. E aí você vai. Ou seja, você está trazendo a dor da pessoa para fora, aquilo que ela sente. Você está trazendo o sintoma para fora. Para quem está sentado ali e fala assim, pô, esse cara entende o que estou falando. É o que o pessoal chama de rapport. É você criar uma conexão com a pessoa emocional para ela falar assim, é exatamente aqui que eu precisava estar. É exatamente aqui que eu preciso. Você pode ver que quando eu falo sobre palestra, eu falo, você que tem um conteúdo bacana, que vê as pessoas crescendo no palco, você fala, puxa, eu posso estar lá. Mas você ainda não sabe por onde começar, não sabe o caminho. Ou seja, existe uma conexão emocional de um cara que já sentiu isso, que ultrapassou essa barreira, tá? E está querendo, ou está mostrando para você que existe um caminho. Ok? Então, esse é a dor. Então, qual que é o primeiro sintoma que quem está na plateia precisa sentir? Eu realmente sinto o que esse cara fala. Eu realmente passo pelo que ele está falando. Eu realmente, é verdade o que ele está falando. Ou seja, é o primeiro sim que alguém tem que dizer. O que ele está falando é real. Isso realmente acontece com os líderes. Ok? Depois vem um aprofundamento. Lembra que a primeira coisa que você faz quando chega no médico é falar que você está com dor de cabeça, está com dor no joelho? Depois é o aprofundamento. Que é uma expressão que o mercado usa, né, que não é tão, digamos assim, que é virar a faca. O que é virar a faca? É você mostrar para ele que se ele não resolver, vai piorar. Se eu falar para o médico assim, cara, eu estou sentindo isso, isso e isso no joelho, ele vai virar para mim e vai falar assim, Medeiros, provavelmente você tem uma inflamação na patela. E é o seguinte, ó, se você não tratar dessa inflamação, essa inflamação vai virar crônica e daqui a pouco fica irreversível. E nunca mais você vai correr. Nunca mais você vai poder disputar uma meia maratona. Nunca mais você vai poder voltar a jogar futebol. Isso já aconteceu? Não, não aconteceu, mas aprofundou. Se você vai no médico e o médico fala para você assim, olha, cara, o que você tem é uma gastrite. Né? Os sintomas estão parecendo que é gastrite. Se você não tratar isso, pode dar hemorragia. Se você não tratar isso, pode dar uma infecção. Se você não tratar isso, pode dar isso. O que ele está fazendo? Ele está trazendo para você a clareza. Olha só, ele está trazendo para você a clareza da gravidade de você continuar sentindo esse sintoma sem mudar. Então, o bom palestrante é exatamente esse cara que fala assim, líder, isso que você está sentindo, se você está com dificuldade para dormir, você não pode levar isso por muito tempo, porque isso vai te prejudicar, você não vai aguentar isso por muito tempo. Cara, sentir que você está trabalhando, apagando incêndio e não está resolvendo as coisas, isso não pode acontecer por muito tempo. Isso vai trazer outras sequelas para você. Líder, não bater a meta, 1 mês, 2 meses, tudo bem, mas você não pode viver não batendo meta. Porque se o líder que não bate meta constantemente, ele é despedido. O líder que não bate meta constantemente, ele é visto pela sua própria equipe com descrédito. Ou seja, está mostrando para ele que se ele não fizer nada para mudar o sintoma, ele só vai piorar.
tá? E muitas vezes, se isso foi verdade na sua vida, é a hora de você criar uma empatia com ele. E você falar para ele, cara, eu já passei por isso. Eu já vivi isso. Todas as vezes que eu dou aula de palestra para uma turma nova, eu sempre falo isso, pessoal, eu já vivi isso. Em 2016 não tinha dado uma palestra. Em 2016 nunca tinha feito isso, nunca tinha feito aquilo. Eu vivi isso. Eu senti essa dor. Você acha que eu nunca tive medo de subir um palco? Ou seja, é uma forma de você mostrar para ele que você está falando da dor dele, não à toa. Você está falando da dor dele, ou porque você estudou para conhecer a dor, ou porque você foi alguém que sentiu essa dor. Isso cria a abertura do coração do cara. E aí ele vai abrir a mente para o próximo passo, que é o passo mais importante da palestra. Então, a primeira coisa que ele tem que dizer é a seguinte, cara, eu realmente sinto o que esse cara fala. E a segunda certeza que ele tem que tirar da tua palestra é, se eu não mudar, vai piorar. Ele tem que ter a nítida noção, antes de você falar sobre o assunto que você quer. Você pode ver que eu ainda não falei do assunto. Ele tem que ter a nítida noção seguinte, ou eu aprendo com esse cara, ou vai piorar. Ou eu ouço o que esse cara fala, ou vai piorar. Tá? Então, o roteiro, ele traz isso. Então, sintoma, dor no joelho. O médico, cara, inflamação na patela. Se tu não tratar, vai piorar. Tu não vai jogar bola, tu não vai correr com seu filho. Nós precisamos tratar. Ok? Bom, quando ele fala isso, a gente sai do segundo bloco. Então, eu me apresentei, fiz a conexão com a dor, eu vou para o terceiro bloco, que é o bloco racional. Tá? Você vai ver, ó, que de 60% a 70% da sua palestra ela precisa ser racional. Aqui é onde você vai ensinar o que você sabe. E ensinar o que você sabe é racional. Precisa ser objetivo, precisa ser racional, a pessoa tem que entender. Olha, para fazer esse copo, precisa disso, disso e disso. É razão, aqui é razão. Só que ela só vai abrir para ouvir o que você tem para falar de forma racional se ela primeiro se conectar emocionalmente com o que você está falando. Ela se conectar com você. Tá certo? Então, quando você traz essa segunda parte, ele tem... A primeira coisa é o diagnóstico. Quando você vai no médico, você precisa ouvir dele o que você tem. Se você for num médico e você está sentindo palpitação no coração, aí o médico vira para você e fala assim, ó, vamos continuar investigando? Você volta mês que vem, se você piorar, você volta mês que vem. Tá? Mas eu acho que não é nada, não. Aí você vai em outro médico, aí o cardiologista fala para você assim, ó, porque você tem uma arritmia cardíaca. Você precisa tratar. Quando o cara fala que você tem uma arritmia cardíaca, você acredita que aquele cara achou o seu problema. Que ele achou o que você tem. Então, o bom palestrante, ele diz assim, caro líder, talvez o que você esteja passando não é falta de competência, é falta de posicionamento. Falta você se posicionar melhor diante da sua equipe. Ou seja, você diagnosticou o cara. Porque se o cara chegou até aquela posição, não é competência, mas ele acha que é competência. Muitas vezes o líder acha que ele não tem habilidade para ser líder, que ele não tem condições de ser líder, que ele não tem competência para liderar aquele time. E muitas vezes não é questão de competência, é questão de posicionamento. Se ele se posiciona bem, as coisas melhoram. Então, o diagnóstico é você falar para ele, ó, o que você tem é isso. Vamos dizer, a Diana vai dizer, olha, isso acontece porque você não se conhece. Falta autoconhecimento. Ó, isso acontece porque é falta de autogestão. Então, depois que você fala a dor, que você aprofunda a dor, você precisa trazer um diagnóstico. As pessoas que passam por esses problemas, normalmente, não é conhecimento, é falta de posicionamento. E eu vou te ensinar como você se posiciona como líder. Olha só, você achou, você diagnosticou o cara, tá certo? Você diagnosticou. Por exemplo, quando a gente ouve palestras de nutricionistas, esse pessoal, eles falam, não, a questão não é que a questão hormonal que está fazendo você ter sobrepeso. O que está fazendo você ter sobrepeso é as suas escolhas do que você come. Mas hoje eu vou te ensinar como comer melhor. Ou seja, ele te deu o diagnóstico e trouxe para você. E hoje eu vou te ensinar a fazer isso. Tá? Então,
eu estava conversando com quem essa semana, gente? Quem estava falando para mim? Eu não vou lembrar. Mas, então, o importante é você diagnosticar e já falar para ele. E eu vou te ensinar a fazer isso. Então, se você está dando aula sobre seguros, né? Acho que foi alguém que conversou essa semana sobre seguros, não sei se foi o senhor Romeu, ele está dando uma palestra sobre seguros, ele vai falar, ó, o grande problema não é que você não ama a sua família. O grande problema é que você acha que sempre vai ter o controle na mão. E eu vou te ensinar como você pode amar a sua família e não deixá-la desprotegida no momento que ela mais precisa de você. Ou seja, você dá um diagnóstico e fala para ela, ó, vou te ensinar a fazer isso. E aí você vai entrar na receita. Por quê? Porque quando você vai no médico e o médico fala, Medeiros, a inflamação na patela, eu fico esperando a receita. Doutor, e o que eu faço? É exatamente o que a sua plateia vai olhar para você. Você falou sobre liderança, a dor do líder, aprofundou a dor, disse que se o cara não mudar, ele vai perder o emprego. Tá, aí ele está sentado ali, ele quer saber. Tá, e o que eu faço então? É a receita, que é a parte mais importante de um roteiro. Ok? É a receita. Então você diagnostica e dá a receita. Você é o médico. Quem está sentado ali tem um problema. Que você é o médico que foi contratado no palco para resolver. Então, nesse momento, ou seja, no momento do diagnóstico, é um momento onde a gente precisa dizer para ele o que ele tem. O problema não é falta de talento, é falta de posicionamento estratégico. E quando você fala isso, aparece o terceiro sim. Poxa, esse cara sabe o que eu tenho. Se ele sabe o que eu tenho, provavelmente ele sabe como resolver. É igual o médico. Ah, volta para casa. Se você piorar, você volta. O que você vai pensar? Esse cara não sabe nem o que eu tenho. Agora, quando o outro fala assim, não, é arritmia cardíaca. Aí você pergunta para ele assim, doutor, como é que trata isso? Na hora, ele já virou uma autoridade para você. Por quê? Porque ele diagnosticou o que você tem. Tá? Então, o bom palestrante, ele precisa aprender a fazer isso. E depois que você dá o diagnóstico, você precisa dar a receita. A receita, normalmente, ela vem de 3 a 5 passos. Eu gosto de até 5. Então, uma receita, quando você vai do médico, ele põe 1, tomar diclofenaco. 2, tomar dipirona. 3, fazer fisioterapia. Ele te dá uma receita sequenciada. Você não sai do médico com dúvida. Inclusive, ele te diz de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas. Então, o cara não pode sair da tua palestra com dúvida. Como é que eu faço para ser um líder melhor? Se eu fizer isso, isso e isso, eu vou ser um líder melhor. Tá ok? Então, a gente precisa entender isso daí. Cada passo precisa ter começo, meio e fim. Precisa ser um passo que é viável de ser tomado. É como se fosse um mapa detalhado que você está dando para a pessoa. Tá? Por exemplo, um exemplo normal que eu botei aqui. Passo número 1, mapeie o inimigo. Passo número 2, trace o caminho estratégico. Passo número 3, modele com propósito. Ou seja, são 3 passos que eu estou dando para a pessoa para ela realizar alguma coisa. Eu coloquei aleatório ali para você entender o que é um passo a passo. O que é uma receita. Eu não sei qual é a receita que você vai dar. Esse dia a gente estava montando uma palestra eu e a Diana, e a gente montou uma receita. Ela montou uma receita com 5 passos. Primeiro, o autoconhecimento. Segundo, não vou lembrar, tá, Diana? Metas e objetivos. Terceiro passo, vencer as crenças. Estou chutando, tá? Ou seja, um passo a passo, mas ele tem que ser sequenciado. Primeiro eu preciso fazer isso, segundo eu preciso fazer isso, terceiro eu preciso fazer isso. Quando você dá uma receita para a pessoa, o sintoma diz, eu realmente sinto o que esse cara fala. A empatia, quando você aprofunda a dor, ele vai dizer, se eu não mudar, vai piorar. O diagnóstico vai dizer para ele assim, esse cara sabe o que eu tenho. E a receita vai dizer, existe um protocolo, existe uma receita, existe um passo a passo. Tá? Então, se eu colocar isso em prática, vai funcionar. Ou seja, você vai prendendo o cara na palestra. Você vai prendendo a pessoa. Porque ela fala, cara, eu tenho isso. Vixe, se eu não melhorar, vai piorar. Então, o diagnóstico é esse. Como é que resolve isso? Resolve assim, assim, assado. Ou seja, você vai trazendo magnetismo para a pessoa. E, por fim, você dá a visão de futuro. O que é dar a visão de futuro? Você vai dizer para ela como é que ela vai ficar depois que ela usar a sua receita. Ó, Medeiros, daqui 6 meses você vai poder voltar a correr. Daqui 6 meses você vai poder jogar futebol.
E quando o médico... Pessoal, vocês não têm noção, se você não é corredor, você não sabe. Quando o médico fala assim para você, cara, daqui 3 meses você vai poder voltar a correr. Cara, é, é ótimo, sabe? Você chega a salivar quando o cara fala assim. Eu tinha maior vontade de voltar a jogar futebol. Eu não jogo mais futebol, porque estou machucando muito, né? Mas, cara, talvez um dos maiores sonhos da minha vida era poder voltar a jogar futebol regularmente. Mas com 50 anos, toda hora eu machuco, aí fico um mês parado, eu parei de jogar. Mas sinceramente, eu faria tudo para voltar a jogar de novo, sabe? Ou seja, quando ele me dá uma visão de futuro, que eu posso voltar a ser um atleta, aquilo para mim, cara, é muito mais do que dinheiro. Então, quando você mostra que ele vai ter uma vida melhor, se ele usar o seu protocolo, se ele acreditar no diagnóstico que você deu, e se ele acreditar no protocolo que você deu, ele vai botar em prática. Tá? Veja, iniciei com a dor e fechei com prazer. Qual é o prazer? O prazer dele visualizar a nova vida que ele vai ter, a nova jornada que ele vai ter. Então, se eu consigo fazer ele visualizar isso, facilita. E como é que eu faço isso, Medeiros? Tá? A melhor maneira de fazer isso é você mostrando depoimentos, tá? É você mostrando pessoas que passaram pelos mesmos problemas, é mostrar... esses dias a gente foi fazer um evento, a Elaine estava falando sobre sucessão empresarial. Ela citou vários casos, né, de pessoas que ela está ajudando a fazer o processo sucessório. Inclusive, nós fizemos um painel com uma das meninas que está fazendo um processo sucessório com o pai e está sendo um processo sucessório bem feito, bem ajustado. E você via o prazer da menina falando que no começo o pai não queria nem que ela fosse. E hoje o pai já não quer que ela vá no dia que ele vai, porque ele acha que não precisa dos dois lá. Que quando o pai não puder ir, ela tem que ir. Ou seja, ela já virou substituta do pai do processo sucessório que ela está fazendo. Quando você mostra isso numa plateia e a pessoa que está ali com dificuldade de fazer esse processo sucessório, ela fala assim, poxa, cara, eu queria que meu pai sentisse essa confiança em mim. Eu queria um dia chegar nesse ponto do meu pai falar assim, ó, o dia que eu for, você não precisa ir, mas o dia que eu não for, você tem que estar lá. Porque é você que vai decidir se eu não estiver lá. Ela começa a perceber o seguinte, cara, eu preciso aprender com a Elaine como é que eu faço para chegar nesse ponto do processo sucessório. Por quê? Porque ela visualizou, ela pegou a dor que ela sentia no começo e está visualizando o prazer que a outra está falando. Tá? Então, quando a gente chegar na visão de futuro, é hora de você falar como é que ele vai ficar, como é que pessoas que usaram esse método ficou, ou fala sobre você, se você é o avatar, se você é a pessoa transformada. Olha, pessoal, eu vivi assim, e depois que eu usei isso na minha vida, eu estou vivendo assim. A dona Lídia fala sobre restauração capilar, saúde capilar. Olha, as pessoas chegam em mim assim, se você usar esses passos aqui, as pessoas vão sair assim. E ela tem vários depoimentos de pessoas com cabelo bonito, cabelo todo com vida, e ela mostra, ó, ele chegou assim e ele saiu assim. Ou seja, a pessoa que está ali com o cabelo e o cabelo dela não está legal, ela vai projetar a possibilidade dela ter um cabelo igual às clientes da dona Lídia. Tá? Isso gera um movimento emocional imediato. Então, se o sintoma fala, ele realmente sabe o que eu sei. A empatia e o aprofundamento diz, se eu não mudar, não vai dar certo. O diagnóstico diz, esse cara sabe o que eu tenho. A receita diz, existe um passo a passo que pode ser aplicado. E a crença ou a visão de futuro fala, tem gente que conseguiu. E se tem gente que conseguiu, eu também posso conseguir. Tá? E por fim, pessoal, o convite. O convite é o que você vai vender, se você for vender alguma coisa. Ou o convite é o simples convite dele usar o que você está falando. O simples convite de você fechar a palestra em alto astral, né? A gente costuma sempre dizer que você abre com a dor e fecha com a festa. É você fechar sua palestra com alto astral, mas esse alto astral como se fosse um convite para ela viver essa alegria, ela viver essa ambiência, né, de ser alguém transformado depois que ela colocar o protocolo em execução. Tá? O nome dessa técnica é estado psicológico de sim. Então, isso não foi eu que inventei, tá? Isso já existe, vem da neurociência, da psicologia. Tá? Eu sei que o roteiro, ele é um roteiro que tem muito conteúdo. Às vezes a gente passa 2 meses para montar um roteiro magnético
para ter todos esses ganchos, todos esses gatilhos, tá? Mas é possível, tá? Ele é possível. É por isso que, apesar da gente falar dele nas nossos workshops, a grande verdade é uma jornada, que eu chamo de jornada dos palcos, né? E essa jornada, ela muitas vezes dura um tempo para ela ser executada. E nessa jornada dos palcos, a gente tem duas mentorias que, na verdade, é uma só, ou, na verdade, são duas que se completam, que é exatamente a palestrante high ticket e o treinador imbatível. É a jornada que você passa para construir os 6 pilares, e um dos pilares é exatamente esse pilar do roteiro magnético. Tá? Então, essa jornada, ela começa no ano de 2026, dia 12 de abril. E todas as quintas e todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h, a gente tem a reunião da nossa turma. E nessas reuniões, a gente vai passo a passo para cada detalhe deles. Nós temos 2 imersões nessa jornada ao longo do ano. São 40 semanas de duração essa jornada. Ok? Nessa jornada, a gente ensina uma coisa que a dona Lídia falou aí para vocês e eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, só queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer me perguntar alguma coisa, porque eu tenho um negócio que eu quero mostrar para vocês, que é uma coisa que, na nossa jornada, a gente mostra para os nossos alunos, na verdade, a gente entrega para os nossos alunos, e que resolve muitas coisas, muitos problemas dos nossos alunos. Tá? E o que a gente ensina, ou o que a gente mostra lá para os nossos alunos, é exatamente isso aqui, ó, que a dona Lídia falou. Faz parte da nossa mentoria, faz parte. Ou seja, a gente pegou tudo que eu e a Elaine nós sabemos sobre palestra, sobre treinamento, nós colocamos aqui dentro desse assistente. E você pode pedir para ele, para te ajudar a montar um roteiro completo. E ele vai te ajudar a montar um roteiro exatamente como eu ensinei. Porque nós entregamos para ele a inteligência para ele te ajudar a montar um roteiro. Quando você vai querer montar um roteiro com o nosso robô, ele vai perguntar, tá? O que você quer? Ó, ele vai perguntar o tempo, ele vai te perguntar tudo. Ó. Se você preencher esses dados aqui, olha que negócio interessante. Fica aí até o final para você assistir, tá? Ó, o tempo de palestra, 60 minutos, tá? Perfil do público, gestores. Ó, objetivo da palestra, líderes. Vou preencher bem rápido aqui, tá? De alta performance. Ó, qual o objetivo maior da plateia? Tá? Aí ele pede, dê exemplos do dia a dia. Ó, pessoas que vivem apagando incêndios e não possuem tempo para o estratégico. Espera aí que você vê, tá? Ó, vou vender alguma coisa? Sim, vou botar aqui, vou vender. Vou vender líder de alta performance. Tá? Ou seja, ele está me perguntando se eu vou vender alguma coisa na minha palestra. Tá? O público já te conhece? Sim. Tá? Ele está perguntando, você quer um tom de palestra técnico, emocional ou inspirador? Ó, inspirador. Ó, aí, só para eu ganhar tempo, ele pode levar para mim, ele pode construir passo a passo, e aí você vai conversando com ele, ele vai te fazendo perguntas, ele vai construindo com você passo a passo, ou você pode pedir para ele construir de uma vez. Tá? Para a gente ganhar tempo, eu vou pedir para que ele construa de uma vez só. Tá? Vou dizer aqui para ele, ó, não quero construção passo a passo. Me dê o roteiro completo. Olha que coisa legal. Ó, é o nosso robô. Esse aqui a gente entrega só na mentoria. Ó, palestra de 60 minutos. Olha só o que ele te deu. Você tem 2 minutos para a apresentação. Ele já te deu uma sugestão, tá? Ó, de como você abre a sua palestra. Se eu te dissesse que o maior problema da liderança não é falta de tempo, porque eu falei que os caras estão com falta de tempo, mas sim como você usa o seu tempo. Se você aprender isso, isso vai te fazer toda a diferença. Você vê que ele não falou nome, não falou currículo, não falou nada. Porque líderes medianos vivem ocupados.
E líderes de alta performance são pessoas estratégicas. Ó, quero começar, agora ele fala, quero começar agradecendo e tal, não sei o quê. Tá vendo? Olha, já traz para você dentro do roteiro. Ó, ele traz aqui para você a anamnese, as dores que esse cara sente. Tá aqui, ó. Quantos aqui começam um dia com um plano e terminam resolvendo urgência? Cara, ele trouxe para você a dor. Tá? Agora ele vai aprofundar a dor. Ó, consequências se você viver o tempo todo apagando incêndio. Estresse, falta de clareza, uma equipe dependente. Ó, aí ele te dá até uma metáfora. É como tentar pilotar um avião enquanto você está preso no compartimento de bagagem. Ó, tá vendo? Ele trouxe uma metáfora para você mostrar como é que o cara está vivendo. Ciro, tu tá no voo, mas tu não tá no comando, tu tá no compartimento de bagagem. Aí ele traz o diagnóstico. Né? Ó, o diagnóstico. Você não está liderando, você está operando. Ou seja, você está sendo um operador, você não está sendo um líder. Enquanto você estiver no operacional, você nunca vai atingir a alta performance. Ó, aí ele vai te dar 5 pilares. Clareza do seu papel, prioridade estratégica, delegação inteligente, gestão de energia e tempo, mentalidade de crescimento. Prova social. Ó, ele te dá 2 casos de prova social, 2 sugestões. Futuro desejado. Ele te dá o futuro desejado e ele já te dá o pitch, a forma de você fazer a venda. E ele te dá, inclusive, a fase de fechamento da sua palestra. Ok? Ó, a pergunta de fechamento é, porque no final, a pergunta não é se você pode ser um líder de alta performance. A pergunta é, até quando você vai aceitar viver abaixo do seu potencial? Enfim, era... Opa, fiz alguma coisa aqui. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vocês estão me vendo? Turma, acho Dá que pra ver ainda. Tá, eu Estou te vendo, sim. Tá, eu apertei algum botão errado aqui. Peraí. Algo na guia, preciso de sua atenção. Tá. Então, deixa eu só fechar aqui. Ah, achei aqui. Então, pessoal, veja que a IA, ela monta para você a sua palestra e ela te dá a palestra praticamente prontinha. Então, na nossa mentoria, ela é uma mentoria completa, que ela vai trazer para você todas essas coisas. São 10 meses, tá? Desde a criação, implantação. Ao longo desses 10 meses, você tem 4 reuniões com a gente, tá? Ou comigo, ou com a Elaine. Tem plataforma com todo o conteúdo. Tem... Opa! Vocês estão vendo meu slide? Tá tudo ok? Tá. Cauã, já te dou a palavra aí, tá? Tem um grupo de WhatsApp. Eu entrego 5 palestras prontas com os slides para vocês e vou entregar esse ano. Inclusive, abra a possibilidade, se eu for dar um treinamento na sua região e você quiser ir lá assistir, eu peço o contratante para você ir assistir. Você pode ir assistir, ok? Acesso a gente, apostila completa com tudo isso explicadinho. Nós temos 2 apostilas. Cada apostila tem mais de 100 páginas, explicando passo a passo. Tem um curso de apresentação de impacto que te ensina como montar slides. Tem a imersão imbatível, que é o nosso treinamento de alta performance. Enfim, um programa desse, de 1 ano, completo, com inteligência artificial, com tudo, não fica menos de 25 a 30 mil. Ok? As 2 mentorias juntas, no ano de 2026, nós estamos fazendo por 15.700. Tá? 15.700. E, para quem está nesses workshops que a gente está fazendo, a gente vai lançar a mentoria por 12.970. Ou, se o cara quiser pagar à vista, 9.970. Tá? Então, para vocês conhecerem os nossos programas, é um treinamento de 1 ano, não é um treinamento raso, é um treinamento que vai realmente pegar você do zero, e o objetivo é te ajudar a subir no palco, te ajudar a fazer tua palestra, te ajudar a fazer você realizar o seu sonho de viver de treinamentos e palestra. Tá bom? Bom, não sei se vocês querem me perguntar mais alguma coisa. Esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu tenho mais um recado para dar para vocês, mas quero abrir para perguntas antes. Não sei se a Elaine quer fazer alguma consideração. Enfim,
estamos aí para responder as perguntas. Espero que a aula tenha sido uma aula produtiva. Tentei ser mais objetivo nessa aula de hoje, que nas últimas a gente terminou mais tarde. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, é só fazer. Cauã, você quer perguntar? Pode perguntar. Antônio, a Oi. minha dúvida, ela se molda no seguinte. Recentemente eu comecei numa mentoria relacionada à programação e eles falam pra gente, né, para você conseguir vender e viver disso, você vai presencialmente nas empresas, primeiro você estuda o ambiente e você oferece algo voltado àquilo. Só que, para a questão de palestras, como deveria ser a nossa abordagem para que a empresa enxergue valor no que a gente tem a oferecer a eles? Por exemplo, vamos supor, nós somos iniciantes e aí nós precisamos mostrar o nosso valor e conseguir ver que nós temos algo a apresentar para aquela empresa, realmente como uma palestra em si. Como seria, digamos, os primeiros passos para a gente começar a montar realmente um perfil de valor, um produto você já demonstrou, mas um perfil de valor que atrai a atenção da empresa para que a gente consiga fechar acordo de palestra? Bom, vamos lá. Se você... Vamos parafrasear o que você faz, tá? E aí depois eu respondo a tua pergunta. Se você vai numa empresa e você quer apresentar para essa empresa um projeto de programação, o que a empresa vai te perguntar? Normalmente ela vai te perguntar assim. Primeiro, né, ela vai tentar descobrir se você tem capacidade de fazer o que ela quer. E segundo, ela vai te perguntar assim, você já fez isso antes? Tem algum sistema que você pode me mostrar que seja parecido com isso? E a partir do momento que você mostrar para ela que você tem capacidade, que você fez algo parecido com isso, digamos assim, a empresa começa a querer te ouvir melhor. Vamos trazer isso para a palestra. Uma das técnicas, quando você inicia no mercado de palestra, é você fazer algumas palestras e fazer essas palestras não com o objetivo de monetizar, mas fazer essas palestras com o objetivo de você ter cases e de você ter vivência de palco. Porque a palestra, ela é muito mais complexa do que muita gente acha. Muita gente acha que é subir no palco, mas não é subir no palco. É subir no palco, mas antes do palco tem um conteúdo, tem slide, tem um monte de coisa que você precisa criar para que as coisas funcionem. Então, quando você inicia no mercado de palestras, eu sempre oriento. Faça umas 6, 7, 8, até 10 palestras. Mais do que isso, eu acho que também é demais, tá? Porque aí você começa a não se valorizar. Mas faz ali umas 5, 6 palestras gratuitas. Primeiro, se você vai fazer uma palestra gratuita, tire foto. Se você vai fazer uma palestra gratuita, peça alguém para filmar um pedacinho da tua palestra. Por quê? Porque você vai começar a ter como mostrar para as pessoas o seu valor. É lógico que ela vai olhar um pouco a sua trajetória profissional. Eu sempre falo sobre isso. Quando eu comecei a dar palestra, eu fiquei pensando, cara, eu vou falar sobre o quê? É porque talvez você não tenha participado da aula de território. Eu vou falar sobre o quê? Então, existe uma ciência, vamos colocar assim, para descobrir o seu território. Eu falo de liderança porque eu vivi 30 anos no Exército. Talvez se eu for falar sobre vendas, não vai funcionar. Por quê? Porque vendas, o Exército não vende nada. Alguém vai falar, mas vende ideia. Mas não é isso. Uma empresa não vende, não vive de vender ideia, ela vive de vender o produto. Tá? Então, assim, o Exército não tem essa bagagem, esse case de vendas. O Exército é voltado para gestão, para liderança, gestão de pessoas e tal. Então, eu precisava pegar um tema desse. Aí alguém vai me dizer assim, você não dá uma palestra de vendas? Já dei, mas não é meu carro forte. Tá? Então, primeiro, você precisa descobrir o seu território. O seu território é qual é o ramo da palestra que eu tenho condições de ser um lago profundo e não um lago raso. Segundo, eu preciso criar um ambiente onde eu consiga me desenvolver e eu não vou ficar preocupado com o retorno. Eu vou preocupar em aprimorar o meu produto, que vai ter um momento certo que o retorno vai chegar. Então, essas são as dicas que eu dou para quem quer começar a palestra. Depois que você fez algumas e você mesmo se sentiu mais confiante, melhora até na precificação. Porque você mesmo vai dizer para você que você não é iniciante. Você mesmo vai ter condições de mostrar para as pessoas que você pode cobrar e cobrar aquele valor X pela sua palestra. Agora, se você já começa cobrando, se você não tem nenhum expoente,
sei lá, foi um jogador de futebol, foi um ator, foi alguém que chamou a atenção, você já começar cobrando de começo, é muito difícil os casos que assim, a pessoa consegue manter o padrão. O que acontece? Acontece, mas não é tão simples. Por exemplo, a Elaine falou de uma palestra que eu dei. Eu não cobrei essa palestra, foi gratuito. E essa palestra mudou a minha vida. E eu fui de graça. Tá certo? Não sei se respondi. Alguém quer perguntar mais? Se eu não respondi, Cauã, pode falar de novo. Não, respondeu sim, me deu várias ideias até, já sei até o que fazer. Muito obrigado. E levando para o seu conteúdo, eu acho que, como você está trabalhando com programação, já conheço o teu trabalho, tu é um bom menino e sabe programar bem, você me mostrou aquele material lá que você fez em meia hora, eu acho que, às vezes, no começo, diminui um pouco o ticket e faz o negócio rodar, porque, às vezes, um negócio bem feito, rodado, vai permitir você cobrar 10 outros com ticket maior. Se o primeiro cliente, entre aspas, que você pegar, você quiser ganhar tudo que o curso fala, quando eu comecei a dar palestra, o Roberto dizia, você vai dar palestra de 10 mil, você vai dar palestra de 8 mil, você vai dar palestra de 6 mil. Sabe quantos anos eu demorei para começar a ganhar 6 mil? No mínimo uns 2, 3 anos. Hoje eu ganho o triplo disso numa palestra. Mas eu demorei 3 anos para chegar onde ele falou. Então, às vezes, se você está começando nesse ramo de programação, se o cara está falando que você vende um programa de 20 mil, você vai vender, mas não nesse momento, talvez. Primeiro, é melhor você criar alguns produtos que te dê autoridade, ou te dê... Não estou falando para você fazer de graça. Eu estou falando para você não focar no valor, mas focar no produto para você ter case. Esse dia um cara foi me oferecer um produto voltado para essa questão de entrega. Ele está rodando na cidade da Elaine, lá em Lins. E ele veio me oferecer para rodar aqui na minha cidade. Eu fiquei apaixonado do produto do cara. E falei para ele, cara, se tu quiser rodar aqui em Curitiba, nós vamos ser sócios. Me fala quanto que eu tenho que investir. Por quê? Ele fez rodar em Lins e eu vi os resultados. Eu falei, cara, isso é bom demais. Entendeu? Mas vamos lá, toca a ficha aí. Alguém mais quer perguntar?